Bom, boa tarde, pessoal. Quinta-feira, 4 de março de 2021. Vamos dar seguimento à nossa disciplina de bioresinas. Hoje, então, a gente vai ter algumas apresentações, né? São os destaques na Química Verde e os participantes aqui do curso vão apresentar algumas informações que a gente vai discutir durante esse nosso tempo de hoje. Tá bom. Na aula passada a gente terminou com o João falando de tecnologias de biorefinaria e hoje a gente começa com a Vanessa, que vai falar sobre aplicação de técnicas em fotoquímica. Boa tarde, me chamo Vanessa e eu vou falar sobre algumas aplicações da técnica da fotoquímica na química verde. Pode passar, Mica. Bem, a fotoquímica é um ramo no campo da química que se concentra no estudo de algumas reações químicas que envolvem luz, porque a luz atua como um catalisador nas reações ou porque essas reações podem produzir luz. Em um nível mais detalhado, ela pode dizer que envolve o estudo das interações entre fótons e moléculas. A fotoquímica de polímeros é uma área que ela tem se desenvolvido bastante em nível industrial, devido não só ao grande número de novas aplicações, como também do ponto de vista econômico, teórico e ecológico. Em nível industrial, a busca desses sistemas livres de solventes orgânicos, de baixo custo energético e também de alguma aplicação rápida, mesmo à temperatura ambiente, tem motivado muito a incorporação da fotoquímica na produção de polímeros. Eu vou falar bem rapidamente sobre os fotoiniciadores, a fotopolimerização, a fotorreticulação e a fotodegradação. Pode passar, Ana, por favor. Bem, para ser um fotoiniciador eficiente, existem vários pré-requisitos. Primeiro que o fotoiniciador ele deve exibir um elevado coeficiente de extinção molar, mas ele também tem um máximo de absorção perfeitamente adequado no espectro de emissão da fonte luminosa. O tempo de vida também do estado excitado é outro parâmetro muito importante, porque o seu alongamento ele pode melhorar drasticamente a eficiência da polimerização, por proporcionar mais tempo para o fotossensibilizador reagir com os diferentes aditivos. O primeiro tipo de fotoiniciador conhecido são os fotoiniciadores do tipo 1, que são estruturas que podem clivar sobre a excitação da luz, produzindo, assim, radicais iniciadores. Um dos maiores inconvenientes dessa abordagem é o consumo irreversível dos fotoiniciadores durante a polimerização. Eu coloquei no slide alguns exemplos de fotoiniciadores do tipo 1. Os fotoiniciadores do tipo 2 também oferecem uma oportunidade única para elaborar alguns sistemas fotocatalíticos. Também coloquei alguns exemplos dos fotoiniciadores do tipo 2. Mas o que eu queria falar são os produtos naturais que eles surgiram também como fotoiniciadores. Eles surgiram atendendo tanto as questões ambientais quanto as de segurança. Na verdade, a fotopolimerização ela vem enfrentando desafios de curto a longo prazo no que diz respeito ao desenvolvimento de novos monômeros, mas também de novos fotoiniciadores naturais que oferecem uma oportunidade única por serem mais baratos, por serem renováveis e serem facilmente acessíveis. O interesse por esses fotoiniciadores não é novo. O primeiro relatório mencionando um fotoiniciador de origem natural foi em 1967, que foi o uso da riboflavina como um fotoiniciador para a polimerização de monômeros acrílicos. Os corantes naturais, por um tempo, foram substituídos pelos corantes sintéticos, mas a partir de 2005 foi feito o primeiro produto natural revisitado como um fotoiniciador de uma polimerização, que foi a curcumina. E ela apresentou excelentes propriedades como fotoiniciador durante a polimerização do estireno. E por conta disso,
Muitas outras pesquisas também vieram para a utilização de produtos naturais como fotoiniciadores, visando tanto uma produção eficiente quanto a questão ambiental também. Pode passar, Ana, por favor. Bem, a fotopolimerização ou fotocura, ela é um mecanismo de formação, de fotoformação de polímeros, onde a luz ela interage na etapa de iniciação da polimerização, sendo assim a fotoiniciação o ponto central de interesse fotoquímico nesse caso. Os sistemas fotopolimerizáveis, eles envolvem modificações das formulações usadas para produzir materiais com propriedades bem específicas. Como geralmente os monômeros eles têm baixo coeficiente de extinção molar, é necessário adicionar à formulação um sistema fotoiniciador que absorva a luz e que produza espécies reativas, radicais ou íons, que façam com que a polimerização se inicie. Com a atual preocupação ecológica, esses novos procedimentos vêm sendo potencializados. E dessa utilização, um desses sistemas é os sistemas aquosos. Nesse sentido, a fotopolimerização em emulsão também é um processo muito importante na produção industrial de polímeros em forma de látex, colóides para aplicação de adesivos, tintas, esmaltes e outros recobrimentos. E a principal vantagem em comparação com outras técnicas de polimerização é uma obtenção de altas massas molares, a altas velocidades de conversão, é uma técnica adequada para a obtenção de materiais compostos, no quais os componentes inorgânicos é recoberto parcial ou totalmente por um polímero, que é o encapsulamento, e para a preparação de látex de redes interpenetradas. Ele tem recebido muita atenção em inúmeras aplicações na área de materiais, como, por exemplo, a odontologia, o uso de algumas resinas ativadas por luz visível, elas podem suprir a principal vantagem dos sistemas de polimerização que são quimicamente induzidos. E uma dessas desvantagens é a falta de controle sobre o tempo e a reação. Nesse caso, essas resinas, elas iniciam um processo através da absorção de luz de um iniciador, que uma vez ativada, ela reage com um agente redutor para produzir radicais livres, e a partir daí ocorre a polimerização dos monômeros que formam uma matriz polimérica com ligações cruzadas. No ramo óptico, que vários tipos de lentes de contatos que podem ser produzidos por polimerização térmica ou fotoiniciada. Nas artes gráficas, no uso de tintas, vernizes e adesivos de fotossecagem rápida. E a eletricidade eletrônica, que o exemplo mais conhecido é a fabricação de circuitos impressos. Pode passar, Ana. Bem, a técnica de fotorreticulação, como uma ferramenta de reticulação rápida, fácil e controlada no espaço-tempo, ela tem sido amplamente utilizada em campos da biologia, química e medicina. Ela pode ser realizada a temperatura ambiente, sob algumas condições mais suaves, o que tem uma série de vantagens sobre iniciadores termicamente dissociados, como materiais tóxicos, como alguns agentes reticulantes, solventes orgânicos. O exemplo que eu coloquei foi da reticulação da tirosina. A ligação cruzada da tirosina para formar ditirosina é um processo fisiológico normal nos organismos, mas também está relacionado ao processo de envelhecimento, estresse oxidativo e diversas condições patológicas. O método de reticulação rápida de materiais contendo tirosina é um método de reação fotoquímica muito promissor. E, por último, a outra frente da fotoquímica, ela estuda os polímeros que sejam reativos na presença de luz, ou seja, a formação de polímeros que são fotodegradáveis. E o interesse nesses materiais vem da sua utilidade como plásticos fotodegradáveis, materiais biomédicos fotorresistivos,
e como precursores para materiais cerâmicos. Vários métodos já são descritos na literatura, eles se baseiam na incorporação de um cromóforo na cadeia polimérica. Os cromóforos mais comuns são as carbonilas, os fluoretos metálicos, os óxidos metálicos e alguns complexos metálicos. Nesses sistemas, a absorção de luz pelo cromóforo leva a uma quebra da cadeia polimérica e a degradação do polímero ou a saída de um átomo de hidrogênio. A introdução de radicais na cadeia polimérica ela leva à degradação do polímero por meio de um mecanismo de autooxidação. O outro método de fotodegradação dos polímeros, no caso, usando luz visível, envolve a síntese de polímeros com ligações MM ao longo da cadeia polimérica. Esses polímeros são fotodegradáveis porque ocorre a quebra da ligação, quando são irradiados com a luz visível. Esses polímeros fotodegradáveis vêm sendo muito usados como embalagens em geral. Eles são fotodegradáveis para materiais com baixo peso molecular pela luz, perdendo assim a sua forma, mas infelizmente não são totalmente biodegradáveis após a fotólise. E esse é o maior problema para alguns desses tipos de polímeros. Pode passar, Ana. No slide estão algumas referências bibliográficas que eu utilizei. E muito obrigada pela atenção. Vamos continuar? Bom, eu me chamo Ana Paula e vou apresentar um pouquinho do uso do moinho de bolas dentro da química verde. Bom, como introdução, vale ressaltar que a química verde tem como uma das suas regras a concepção de sínteses menos perigosas. Dentro dessa premissa estão os processos mecanoquímicos. O que é um processo mecanoquímico? Ele é definido pela UIPAC como uma reação mecânico-química, uma reação química induzida pela absorção direta de energia mecânica. Esse processo promove misturas entre os materiais, alteração de cristalinidade ou transformações químicas, permitindo a obtenção de misturas e novos materiais em processos rápidos, isentos de solvente ou com quase nenhum solvente. Utiliza equipamentos relativamente simples e pode ser usado em diversas áreas da aplicação industrial, como reciclagem de materiais, extração de substâncias a partir de biomassa e compatibilização de nanocargas em matrizes poliméricas. Com essa introdução, a gente consegue perceber que a aplicação do uso de moinho de bolas ele está bem dentro das regras da química verde, de Anastras e Warner, e dentro também dos princípios das 8 regras de Christ. Bom, o moinho de bolas, ele utiliza a moagem de bolas, e tem vantagem de evitar a necessidade de altas temperaturas, solventes perigosos e processos complexos de polimerização in situ. Além disso, o moinho de bolas representa não apenas uma alternativa interessante para a produção de materiais orgânicos e inorgânicos híbridos, mas também um método ambiental e economicamente sustentável para fabricar nanocompósitos. Bom, nessa foto aqui a gente tem um moinho de bola de alta energia, existem equipamentos diversos, e aqui também mostra alguns acessórios utilizados no equipamento. E como resultado do tratamento mecanoquímico, é obtido um produto em pó. Após a adição de água, esse produto libera a forma solúvel do produto biologicamente ativa. Este novo produto pode ser usado para vários fins, por exemplo, como aditivo ou componente de nutrição funcional. O produto pode ser obtido com um maior rendimento e uma pureza mais alta, e pode diferir na composição de extratos isolados usando solventes orgânicos. Bom, as aplicações do moinho de bola, moinho de bolas. O processamento em moinho de bolas modifica a morfologia da carga na produção de nanocompósitos poliméricos, aumentando a compatibilidade das cargas com polímeros, permitindo reações de grafitização. O uso de nanopartículas como cargas para polímeros apresenta uma nova dimensão de desenvolvimento e aplicação nos materiais avançados. A ativação mecanoquímica de partículas de cinzas volantes
por moagem de alta energia, por exemplo, é considerada como um caminho potencial para obter maior aprimoramento da resistência mecânica em compósitos poliméricos. Ainda falando da cinza volante, ela tem sido usada em diversos polímeros termoplásticos, e muitos trabalhos mostraram que a cinza volante nanoestruturada, obtida por ativação mecanoquímica, incorporada em uma matriz de poliálcool vinílico, por exemplo, por mistura de solução auxiliada por ultrassom, promoveu um aumento substancial da cristalinidade do polímero, e a cinza volante ativada mecanoquimicamente, por moagem de alta energia na presença do tolueno, e um surfactante aniônico, foi usada para reforço nanoestruturado em uma matriz biodegradável de PVA, segundo o artigo usado como fonte. Na produção de copolímeros, nós podemos ter como exemplo o copolímero em bloco de celulose, com PMMA, que foi produzido por polimerização mecanoquímica do MMA, iniciada por radicais livres induzidos por moagem de esfera de MCC a vácuo, a 77 Kelvin. Pensa-se também em novas rotas para a funcionalização do grafeno, um processo de moagem mecânica que esfoliasse o grafite em multicamadas em um único processo. A mecanoquímica também oferece uma abordagem promissora para a despolimerização da lignina, em um processo livre de solvente, próximo às condições ambientais. No entanto, a eficácia da despolimerização é limitada pela formação de intermediários reativos, que tendem a sofrer reações de polimerização, por exemplo, a condensação, que formam produtos que podem ser mais difíceis de despolimerizar do que a lignina original. Aí se considera um pré-tratamento da lignina, conforme foi citado pelo Britton. O uso de reciclagem, o uso de moinho de bolas na reciclagem tem resultados bons que exploram a possibilidade da desvulcanização ou a rearticulação de borrachas de pneus moídos. Esses estudos demonstraram que a moagem mecanoquímica de alto cisalhamento é uma alternativa tecnológica viável para reciclagem de sucatas de polímeros pós-vulcanizados ou reticulados, e os processos mecanoquímicos também ofereceram vantagens sobre outros métodos convencionais de reciclagem, pelo fato de serem conduzidos em temperatura ambiente, sendo livres de produtos químicos e por apresentarem baixo consumo de energia. E como conclusão, o uso do moinho de bolas, a principal função do moinho de bolas não é conduzir reações químicas, embora elas possam ocorrer propositalmente ou não, mas é processar materiais que de outro modo não seria possível, é pensar em novas rotas de síntese, É uma rota de síntese alternativa que permite obter mistura em novos materiais de maneira sustentável, como indicado nos princípios, nas regras da química verde. E como referência foi utilizado o caderno de química verde, fica aqui para vocês caso queiram se aprofundar no assunto. Eu agradeço a atenção de todos. Show de bola. Vamos continuar. Ângela. Professor, eu vou ter que me retirar da aula agora. Tá, Vanessa. Vanessa, antes de você sair, deixa eu te perguntar, tem algum problema em a gente disponibilizar o material dessa aula no canal? Não, professor, nenhum problema não. Tá bom, obrigado, Vanessa. Tchau, até a próxima, tá? Boa tarde, meu nome é Ângela Becerra, então eu vou apresentar assim, uma consulta e umas coisas que eu encontrei bem interessantes dos uso dos solventes verdes. Então, para começar, eu vou fazer como uma introdução em por que a necessidade ou por que precisar e que é importante ter em conta por que não temos mudado nos solventes verdes, Temos escutado muito da importância que alguns solventes são tóxicos, contaminantes. Então, por isso, essa é uma das áreas mais importantes da química verde, a eliminação ou substituição das solventes verdes que sejam por uns não perigosos e que seu impacto ambiental seja limitado ou quase nulo. Então, a principal razão pela qual os solventes são de grande preocupação é que eles são usados em grandes quantidades. Então, eu fiz assim, uma revisão bibliográfica e algumas aplicações que já estão sendo utilizadas na indústria, e é bem importante ter em conta que o custo da substituição do equipamento da planta de produção, mais, por exemplo, em farmácias ou também em produção a granel,
a grande escala e as mudanças também da regulação, por exemplo, se hoje a lei tem que dizer que os fármacos têm que ser de algum jeito e depois muda, certo? Isso pode gerar uma barreira comercial para tais as substituições, porque isso tem um custo que é elevado. Então, qualquer mudança, sim, que deve ir acompanhada das melhorias econômicas no processo para poder compensar esses gastos. Isso vai da mão do que já temos falado em várias aulas. Não pode fazer uma mudança assim, só porque queremos fazer uma mudança, sino que tem que ter uma compensação econômica. Então, isso é bem importante, e aqui se tem limitado muito isso, porque daria para pensar que se vai fazer muita mudança com solventes verdes, e acontece que não. Então, eu aqui encontrei um artigo, achei bem interessante, porque ele mostra como a pesquisa relacionada com solventes verdes nas últimas 2 décadas tem aumentado significativamente, sim? Só que o que acontece? Há uma incompatibilidade significativa entre as áreas de maior pesquisa de solvente, sim? E a maior necessidade industrial, sim? Por que acontece? Então, aqui eu vou explicar um pouquinho mais com o seguinte gráfico. Então, a pesquisa dos solventes verdes, sim, normalmente tende a ser focada em áreas de aplicação que são mais familiares e mais interessantes para os acadêmicos, que estamos, por exemplo, também na área química, quer dizer, nas reações químicas que sim, são ponto de partida para qualquer aplicações, mas só ficam aí nas reações e não vai mais para lá, sim? Então, essa é uma área útil, sim? Só que tem outras áreas onde se utiliza maior quantidade de solventes, e, por exemplo, tintas, revestimentos, que é responsável, por exemplo, de 46% do uso do solvente, sim? Por exemplo, digamos, tintas e revestimentos, sim? Apresenta um desafio particular bem interessante, sim? Respecto a outros setores, certo? Porque isso, ou seja, quer dizer, depende de solventes, por exemplo, como dissolução de tintas de impressão, cosméticos, cuidados domésticos, adesivos, sim? Limpeza industrial. Então, é bem importante e representa um desafio, e é uma coisa que dá para pensar que podemos fazer pesquisa nisso. Eu, como ainda estou terminando de planejar todo o meu projeto de doutorado, quer dizer, aí vi uma área bem interessante de oportunidade, não? Uma janela de oportunidade para continuar aí abordando essa parte de utilizar solventes verdes e que esteja mais acorde ao que a indústria precisa, né? Então, acorde disso, se encontram uns solventes tradicionais que atendem as características de não perigoso, sim, e pouco ou baixo impacto ambiental, sim, que estão acetona, etanol, metanol, isopropanol, hexano, ácido acético, acetato de etila. Esses são os convencionais, os que já conhecemos, mas tem outros, sim, que são bem interessantes de trabalhar, sim, para ir mudando as práticas, por exemplo, solventes alternativos como água, líquidos iônicos, sistemas bifásicos, fluidos supercríticos, solventes biodegradáveis, biosolventes. Então, tem uns que cada um tem, claro, seu desafio, como já temos falado nas outras aulas, não é dizer, vou utilizar biosolventes, porque por utilizar um biosolvente não vai garantir que realmente são todo ambientalmente, que é a melhor opção, que tem que fazer uma avaliação do ciclo de vida do produto final. Então, é bem importante isso. Então, aqui, e água, por exemplo, água, você diria, é a melhor opção, mas tem que também ter em conta quanta quantidade de água vai utilizar, tendo em conta que é um recurso limitado, né? Então, por exemplo, de alguns exemplos que já depois vou falar. Então, por exemplo, o fluido supercrítico, então está reações de bromação de compostos aromáticos, ou na polimerização de metacrilato de metilo, que aí que foi o que mudou também
como é feito com isso, e aí deixa de utilizar o solvente que era acostumado de utilizar, e mudou completamente o processo que era o convencional para um processo que já é industrialmente utilizado. Que vantagens apresenta? Alta difusibilidade, baixa discorsividade, densidade intermediária, baixa toxicidade, sim? Então, também bem importante eu, assim, dar uma olhada aqui. Tem que ter uma propriedade ou alguma vantagem também que não dá um convencional. Então, utilizar, porque que acontece com fluido supercrítico, pode aumentar um pouquinho o custo, mas se tem uma vantagem que permita, assim, aumentar, por exemplo, o que falávamos com que a reação seja com um rendimento de 100%, 90%, então, é uma coisa que vale a pena. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos que eu encontrei um pouquinho mais típicos e melhor explicados, porque tem muitos, assim, dos prêmios que entregam cada ano da Química Verde, tem vários, mas aqui escolhi como 3 que acho que vale a pena, assim, trabalhar. Então, o primeiro é síntese de policarbonato de azanica 6. Então, o que acontece aqui, que para a produção normal convencional, vamos dizer, de policarbonato, se substitui o fosfogênio. O que acontece com o fosfogênio, que ele é bastante tóxico, ele é utilizado para um solvente, e ele se tem dado conta que é cancerígeno, que tem várias propriedades, sim, prejudiciais para a saúde. Então, aqui o que foi feito foi um novo processo que é menos tóxico, que consiste em bisfenol A, óxido de etileno e um subproduto de dióxido de carbono, e se vai obter o etileno, que eles mesmos têm, e vai utilizar sobre condições de fusão. Aqui aqui está apresentada a reação, sim, e então o que acontece aqui, que eu deixei bem clarinho. Quais são as vantagens? Não só de diminuir, que eu achei bem interessante também, com vários exemplos que encontrei, não só vai diminuir a quantidade de solvente, por exemplo, aí usa de cloreto de metileno como solvente de polimerização, senão também reduz as emissões de dióxido de carbono, remoção de clorometano, que também se tinha utilizado, quer dizer, não era a principal inicialmente, mas também é uma consequência dessa mudança do processo, economiza energia e o custo de capital da planta para esse processo menos da metade daquele de plantas em escala semelhante que usam fosfogênio, sim? Então, é bem interessante, porque é um produto também dado um coproduto que é etilenglicol, mas esse produto se consegue utilizar completamente, sim? Eles, por exemplo, aqui essa empresa do Japão, eles conseguem vender o coproduto completamente, então é um coproduto que se pode utilizar e aproveitar completamente, sim? O segundo exemplo é um revestimento de poliuretano de 2 componentes à base de água. Este trabalho ganhou um prêmio bem interessante também. Então, o prêmio que entregam todos os anos do Química Verde. Então, a Bayer, que agora é Covestro, desenvolveu uma série de revestimentos de poliuretano de 2 componentes à base de água de alto desempenho. O que acontece com isso? Quais são as vantagens? Que elimina a maioria dos todos os solventes orgânicos usados em revestimento, reduzem de novo as emissões de compostos orgânicos voláteis, e os atributos que tornam esse sistema atraente, de novo dizer, que não é só mudar e sair do solvente, sino também, por exemplo, cura rápida, porque o que acontece? O produto convencional tinha certas dificuldades, sim, ou certas propriedades que podiam ser melhoradas, e aqui aconteceu cura rápida, certo? Acabamento de alto brilho, que aí eles falam como eles conseguiram
vencer essa dificuldade, sim, foi difícil, mas eles falam de uma reação intermediária que conseguiram e mudaram, certo? Dureza e flexibilidade conforme o desejado, resistência, e para que a tecnologia fosse comercialmente viável, uma reação indesejada de um reticulador que foi tratada para que acabar com os problemas de aparência, certo? E a reação lateral. E, por último, o lactato de etila é um biosolvente, como a última que eu falei. Então, o que acontece é que o solvente é derivado do processamento de milho, certo? São comuns na indústria dos tintas e revestimentos, que também para nós, dos polímeros, certo? Tem qualidades como alto poder de solvência, alto ponto de ebulição, baixa pressão, certo? É desejável para madeira, poliestireno, certo? Tem outras aplicações também, que é limpiador para a indústria de poliuretano, e tem alto, e porque, por exemplo, aí como limpiador, porque tem um alto poder de solvência, que significa que tem capacidade de dissolver ampla gama de resinas de poliuretano. Então, é bem interessante, porque também outro exemplo de solvente verde, que pode ser utilizado, ou que, como é utilizado na indústria dos polímeros, ou, por exemplo, também farmacêuticos. E aqui eu tenho algumas referências, e, bom, isso é o que eu queria falar. Realmente faltou muito, porque tem muitos de exemplos, eu vi até o Viagra, como mudavam, mas achei interessante deixar dos polímeros. E é isso, vamos dar seguimento. Agora nós vamos para inteligência artificial. Johnny, Anne e Leni. E aqui, professor? Sim, vai lá. Vamos lá, gente. Primeiramente, boa tarde, certo? Eu e a Leni, acho que mais alguém abriu a direito de vocês? Abriu, Johnny. Perfeito. Está passando também? Porque pode acontecer também de não passar. Tá passando. Beleza, então, ficamos com esse tema, né, sobre inteligência artificial, né, dentro da área de bioresinas, só que eu procurei muito mais dentro da química, atrás de perspectivas também, certo? Já que a gente está falando sobre química verde, como a gente está falando sobre tecnologias novas, recentes, que buscam, né, melhorar a nossa vida, também melhorar a qualidade de vida e a forma como nós fazemos os materiais que são hoje vendidos, eu pensei na perspectiva da inteligência artificial na química para a gente, tá bom? A princípio, eu já tinha uma grande dificuldade de entender o que era a inteligência artificial. E aí, por algumas definições que eu encontrei na internet, quero aqui compartilhar com vocês. É uma solução, né, que envolve o grupamento de várias tecnologias, como redes neurais artificiais, algoritmos, sistemas de aprendizado, entre outros que conseguem simular capacidades humanas ligadas à inteligência, certo? Voltado para a química, né, voltado para a ciência, é o campo cujo propósito busca estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizar atividades humanas de maneira autônoma, certo? E você tem várias formas disso serem feitas, né, como ligado à robótica, aprendizagem de máquinas, entre outras tecnologias. Por que isso? Por que utilizar a inteligência artificial? Certo? Atualmente, professor e amigos, a gente tem muita informação. Certo? E muitas das vezes, por ter muita informação, nós não temos, não vou dizer a capacidade, mas o conhecimento correto de fazer pesquisas. Certo? Então, com a inteligência artificial, com novos aplicativos, com novos sistemas, podemos fazer o nosso trabalho sendo mais efetivo, mais rápido, certo? Tendo também, né, como grande vantagem, certo? Menos tempo de você trabalhar em alguma coisa. Eu separei aqui algumas vantagens, como, por exemplo, redução de riscos, tá? Custos operacionais e erros. Erros que eu estou querendo dizer, gente, erros humanos, certo? Muitas das vezes, dentro da química, quem faz, né, todo o procedimento, são 2, 3, uma equipe, certo? Mas quando você tem isso de forma automatizada, esses erros são diminuídos, porque esse banco de dados ele vai comparar as reações químicas que podem ser feitas na empresa, na indústria, conseguindo maior índice, né, de produção e também menor índice
de riscos operacionais, aumento da automação, alta replicabilidade, como a gente fala, né, da química verde, por exemplo, quando a gente fala em replicabilidade, em algumas aulas anteriores, eu acho que eu até citei que muitas das vezes a gente procura falar sobre a química verde do produto final, mas a gente também não consegue lembrar de como é que esse material todo ele é produzido no início. Então, quando você tem aí um barateamento de custo, certo? Uma tecnologia mais voltada para a sustentabilidade, e você consegue replicar isso com muito mais facilidade e com um amparo legal, de acordo com algumas pesquisas que eu observei, existe um alto índice de replicabilidade e também de precisão, mais de 90%, certo? Que representa uma quantidade maior, né, uma proporção maior em porcentagem, do que os cientistas conseguem fazer. Prever resultados de reação do início ao fim com alto índice de confiabilidade, menor tempo de pesquisa, né, e isso é muito importante, principalmente porque se nós queremos fazer um material, produzir um material, né, nós queremos produzi-lo no menor tempo, né, para que vendamos mais rápido em termos de volta esse recurso, o dinheiro, o valor, e também modelamento molecular. Quando eu comecei a falar ver sobre modelamento molecular, eu queria entender mais sobre isso, certo? E eu jogando na internet, eu vou aqui compartilhar com vocês, eu encontrei um banco de dados, gente. Apareceu? Isso, apareceu. O site? Não sei quantos de vocês conhecem esse site, certo? RxN for Chemistry, né? É um banco de dados muito interessante, gente. Todos nós podemos ter acesso a ele tranquilo, de graça. Ok? Sadenina. Aqui é a timina. Tudo bem. Olha que interessante, gente. Dentro, quando vocês estão nessa base de dados, vocês podem fazer essa situação. Olha, eu vou tentar unir, né, essas duas cadeias carbônicas dessa forma. O que acontece? Ele já te diz que essa ligação ela não é possível. Não é assim que, por exemplo, a adenina ela se liga à timina. Estou querendo dar esse exemplo porque é um exemplo que eu conheço. Então, você pode, por exemplo, apagar, né, essa estrutura e fazer a ligação correta dela, que é onde? Nesse grupamento amínico aqui em cima. Certo? Opa, eu apaguei o grupamento. Desculpa, eu coloquei só o NH2 aqui em cima. E eu posso fazer a ligação com ela aqui em cima, sem o menor problema. Parabéns! Agora eu tenho aqui a ligação entre a adenina e a timina. Eu posso fazer várias moléculas, eu posso criar várias moléculas aqui, ver as reações que podem ser possíveis de acordo com os dados que os cientistas já foram colocando nesse banco de dados. Eu posso trabalhar também com ligações simples, duplas, triplas. Aqui você tem desse lado, né, os átomos aqui presentes, aqui no canto a tabela periódica, tá? Deformações axiais, enfim. O que a gente conhece dentro da química, a gente consegue observar muito bem e trabalhar muito bem nesse banco de dados. Então, eu achei bem interessante porque nessa situação, sabendo mais sobre como ter esses dados ao nosso dispor, a gente pode ter um controle maior do que nós estamos produzindo, certo? E automatizar esse processo todinho. Ou seja, a ideia é o quê? É potencializar o nosso conhecimento, ao invés de a gente ficar procurando muito informações em vários artigos, a gente pode chegar, né, a uma conclusão, a um banco de dados e simplesmente montar uma estrutura, fazer uma reação que nós queremos fazer e ver se isso é possível ou não, ao invés de ficar fazendo, por exemplo, lendo vários artigos. Você ganha muito tempo fazendo isso. Tempo que a gente precisa o suficiente para defender nossa dissertação, nossa tese. É por isso que eu quis mostrar para vocês esse banco de dados. Por fim, eu concluo que essa maneira, né, essa forma, você utilizando a inteligência artificial, ela sim, ela vai ganhar mercado, ela já tem ganho no mercado, ela vai potencializar a produção de novos materiais de uma maneira mais automatizada. É claro que todos esses dados, né, são científicos, né, foram deixados ali porque foram sim replicáveis, certo? E através desse processamento você tem a redução de custos, você tem aí não a redução de mão de obra, certo? Porque se faz necessário você ainda ter a mão de obra para isso, mas potencializar os produtos que são
disponíveis para a gente hoje, com o menor custo, com o menor índice de substâncias possíveis e prevendo os tipos de resíduos que podem ser realizados ou liberados dessas reações químicas, sejam elas quais forem. Uau, muito interessante. Quem que continua? Eu, professor, vou botar meu slide. Eu e a Lani, tá? Boa tarde a todos, meu nome é Leni. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a inteligência artificial e os biopolímeros, dando alguns exemplos e esclarecendo alguns conceitos. Bom, a inteligência artificial, o que é? Com o passar dos anos, o ser humano sempre tentou descobrir, entender como que pensamos, né? Como um mero punhado de matéria pode compreender várias coisas e compreender um mundo muito mais complexo. O campo da inteligência artificial veio para construir entidades inteligentes. E o que esse campo, com o passar do tempo, teve 4 princípios fundamentais. Que princípios foram esses? Foram sistemas que pensam como seres humanos, sistemas que pensam como seres humanos, o novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem, máquinas com mentes, no sentido total e literal, sistemas que atuam como seres humanos, a arte de criar as máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas, sistemas que pensam racionalmente, o estudo das faculdades mentais pelo seu uso de modelos computacionais e sistemas que atuam racionalmente. A inteligência computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes. A inteligência artificial é uma das ciências mais recentes e teve seu início após a Segunda Guerra Mundial e atualmente abrange uma enorme variedade de subcampos. Tendo isso em vista, eu tentei pesquisar alguns exemplos utilizando a inteligência artificial relacionada ao polímero, já que foi muito difícil achar ela aliada à química verde. Eu achei um artigo muito interessante, que foi o desenvolvimento de uma inteligência artificial para a prótese de mão humana produzida em impressora 3D. O objetivo principal foi a construção de uma impressora 3D capaz de produzir protótipo de prótese de mão com biopolímero, o PLA, que é um dos biopolímeros mais utilizados, né, atualmente, o qual foi realizada a impressão de uma prótese de mão mecânica que responde ao comando de um algoritmo que filtra os sinais mioelétricos que foram obtidos previamente para os primeiros testes. Bom, aqui tem a imagem do modelo da impressora, né, que eles criaram, e eu, assim, não estava no artigo, mas eu associei que o PLA foi previamente obtido e feito por eletrofiação, né, ou feito pela fiação, alimentado a impressora e, assim, sido impressa a mão humana. Aqui está o modelo da prótese de mão humana, com respostas a estímulos mioelétricos previamente já estudados e obtidos. Eu achei muito interessante, porque é uma tecnologia aliada à outra, porque os biopolímeros também é uma tecnologia que vai revolucionar, né? E achei essa matéria que, assim, muito show essa matéria, muito inovadora, que achei na BBC News Brasil. A matéria fala sobre um japonês, Yushi Mori, eu até botei errado aqui, que ele é criador de uma técnica de cultivo de frutas e verduras em uma película de polímero transparente e permeável à base de hidrogel, que ajuda a armazenar líquidos e nutrientes. Ele se inspirou nas membranas usadas em rins artificiais para desenvolver essas películas de polímero para uso na agricultura. Esse cultivo nem precisa de terra, para ter noção. Essa é uma coisa muito revolucionária, e a inteligência, né, desse homem.
Aqui tem uma foto, mais ou menos dá para ver, que as raízes ficam fincadas em um dispositivo que servia originalmente para tratamento médico de rins humanos. Eu não associei, assim, eu posso associar o tratamento como se fosse aquelas bolsas que usam em tratamento de hemodiálise, como se fosse criada ali dentro. Uma das vantagens é que as plantas crescem em cima do filme e as raízes se desenvolvem para o lado, e além de permitir que os vegetais cresçam em qualquer ambiente, e a técnica consome 90% menos de água do que a agricultura tradicional e dispensa pesticidas, já que os poros do polímero bloqueiam vírus e bactérias. Então, assim, esse senhor, ele adaptou os materiais que é utilizado para filtrar o sangue na diálise renal e para utilizar no meio de crescimento de vegetais. Aqui tem mais uma foto sobre o método de produção que ele utiliza. Isso é uma grande revolução, né? Porque ali, como eu já falei, ali os polímeros, a inteligência artificial. Agora a Anne. Então, como a Lene passou para vocês, foi um tema muito difícil de trabalhar, né? Mas como o senhor disse, não deixa de ser um desafio. Eu fiz uma pesquisa breve, então eu achei uma revista sobre investimentos transformadores para um estilo de desenvolvimento sustentável. Fala um pouco do desenvolvimento sustentável de uma indústria, que eu acredito que seja conhecida, mas eu não a conhecia até o momento. Com relação ao tema, né? O tema dele é sobre polímeros verdes, a tecnologia para a promoção do desenvolvimento sustentável. O objetivo desse estudo, professor, era analisar o polietileno verde, desenvolvido pela Braskem, com outro tipo de ótica, com a ótica Big Push, para a sustentabilidade da CEPAL. A produção de biopolímeros a partir de fontes renováveis, ela encontra-se no estágio embrionário, e a Braskem, que é essa indústria a qual desenvolveu, ela faz a sua parte tentando trazer para a atualidade um pouco mais de desenvolvimento sustentável. Para que se obtesse o sucesso desse estudo, foram necessários alguns investimentos, não somente os investimentos tecnológicos, como também investimento financeiro, algumas parcerias com fornecedores, clientes, governo, sempre considerando o impacto econômico e socioambiental. Então, eles não pensam apenas em estar fazendo algum tipo de desenvolvimento para estar gerando lucro, mas eles visam muito o desenvolvimento sustentável, que é algo que o senhor trouxe para a gente nas últimas aulas. Além do polímero, do polietileno verde, outros produtos também foram capazes de serem desenvolvidos pelo desenvolvimento da Braskem, e eu vou trazer um pouquinho para vocês. Tudo bem até aqui, professor? Sim, Anne. Vai lá. Perfeito. Para que vocês possam conhecer um pouquinho da Braskem, essa indústria é a 6ª maior produtora de resinas plásticas do mundo, com 41 indústrias em 4 países, podendo citar o Brasil, os Estados Unidos, o México e a Alemanha. Ela tem uma capacidade anual de 8,9 milhões de toneladas de resinas plásticas, podendo citar o polietileno, o polipropileno, o policloreto e o policloreto de vinila, tendo ainda 10,7 milhões de toneladas de químicos básicos, como o eteno, o propeno, o butadieno, o benzeno e outros. Essa empresa ela é capaz de atender clientes em mais de 100 países, por isso que ela consegue influenciar bastante com relação ao desenvolvimento sustentável, e eles pertencem aos mais diversos segmentos produtivos, bem como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, varejo, automotivo, agronegócio, saúde e a higiene. Fazendo um apanhado sobre o polietileno verde, para não tomar muito do tempo, ele é uma fonte renovável
e ele é 100% reciclável na cadeia atualmente desenvolvida. Essa indústria, ela teve como objetivo pegar um polímero, ver qual seria a capacidade de desenvolvimento sustentável que ele consegue atingir atualmente. Eles fizeram diversas pesquisas, tiveram resultados muito positivos, e é algo que pode atingir até o ano de 2030, conseguindo evitar desperdícios com relação a embalagens e outros. Para estar finalizando, essa indústria ela começou a explorar novas possibilidades do uso de biopolímeros no ano de 2001, e desde 2001 elas fizeram avanços significativos com a inteligência artificial, utilizando o polietileno verde. Esses avanços eles foram significativos para que eles pudessem obter um produto competitivo para o mercado. Então, eles não visavam apenas o financeiro, como também essa parte sustentável que eu citei anteriormente. Por um lado, eles tinham uma grande preocupação com relação à terceira geração, com relação aos clientes que eles estariam conseguindo atingir. E, por outro lado, eles tinham os desafios técnicos para saber se eles conseguiriam, se essa nova inteligência artificial conseguiria se adequar aos equipamentos que eles tinham. E aí vieram os questionamentos. Qual seria a melhor tecnologia de desidratação do etanol para estar melhorando a economia de todo o processo de fabricação do polietileno verde, né, do nosso polímero, considerando uma redução de investimento total, desempenho de saúde, segurança e meio ambiente, que é o foco principal, ou a maximização do sequestro de carbono e a otimização do consumo de energia e da água. Ou ainda, será que esse polietileno à base de cana-de-açúcar ele seria competitivo em relação ao seu equivalente à base de fóssil? Ou também, qual seria a melhor maneira de estar desenvolvendo está conseguindo atingir o objetivo principal com relação ao nicho de mercado? 6 anos se passaram, porque a pesquisa começou no ano de 2001. 6 anos se passaram e no ano de 2017, o polietileno verde, ele conseguiu passar da sua fase de teste de qualidade. O produto ele foi distribuído como amostras não comerciais para estar semeando o mercado consumidor, avaliando o interesse dos clientes com relação ao polímero de fonte renovável. Depois desse período de distribuição para os clientes, com relação aos resultados que eles obtiveram, eles conseguiram inaugurar no Rio Grande do Sul um evento com relação aos resultados que eles obtiveram, tendo uma unidade industrial fazendo um rendimento de 290 milhões para estar adequando a nova matéria-prima renovável, tendo a capacidade para estar produzindo anualmente 200 milhões de toneladas de etano verde. É algo que não é divulgado. Eu, por exemplo, não sabia, não conhecia. É algo novo, sim. Começou no ano de 2001, em 2007 eles tiveram alguns resultados. É algo que consegue estar atingindo o desenvolvimento sustentável, então é positivo tanto para a gente como ser humano, quanto para o meio ambiente. E eu acredito que não tenha muito investimento, mas pensando num todo, ele é positivo financeiramente e sustentavelmente também. Finalizo aqui, professor. Isso aqui da inteligência artificial, então, foi o último tema aí que a gente tratou hoje. Eu achei, assim, essa apresentação de vocês muito interessante. Quando o Johnny traz, né, essas novas ferramentas aí, o IBM RxN, legal, eu achei isso, assim, fantástico. Poxa, parar para pensar que muito dos nossos problemas de síntese, pensando nas reações que estão envolvidas, podem ser resolvidas ali, é muito legal. Eu vi 2 botões, fiquei super curioso. Eu não conheço essa plataforma, vou terminar aqui nossa aula e vou lá dar uma olhada nisso, com certeza, mas eu vi que tinha um botão que eram os produtos da reação e tinha um outro que, se eu não me engano, era algo relacionado com a rota sintética necessária para chegar naquele produto ou naqueles produtos. Gente, isso é fantástico.
Esse é um negócio muito, muito bacana. Poxa, parando para pensar, não é, que você tem ali até a ideia de subprodutos e tudo mais, do jeito que o Johnny falou, é muito, muito interessante. Quando a Leni começou a falar, também achei super interessante, né, a fala dela. Quando começa a pensar o problema de plantio, agricultura, uau, crescimento vegetal. Crescimento vegetal numa escala daquela ali, né, é uma coisa muito, muito curiosa. A gente pensa, a gente pensa em automatização de lavouras e tal, pensa naquelas máquinas gigantes andando ali de um lado para o outro, né, sendo guiadas por um computador ou GPS, mas, poxa, nessa escala menor, né, de repente fazer algum cultivo mais delicado. Uma coisa que passou pela minha cabeça aqui foram as orquídeas, que é um mercado absurdamente promissor e gera assim, os produtos que têm um valor agregado muito alto, né? Imagina Professor, lá. eu esqueci de comentar, mas não é só lá. Em regiões como Emirados Árabes já tem esse cultivo, em polímeros. Que legal. Mas eu estava pensando, além da questão do fazer crescer, entendeu? É bom acompanhar o crescimento. Que assim, você tem esse primeiro momento lá em que você vai ter, né, sei lá, sementes sendo postas no meio desse hidrogel, mas depois você tem toda uma questão de acompanhar o crescimento desses vegetais. Poxa, e eles precisam de cuidado, né? E cada um deles provavelmente vai precisar de um cuidado diferente. Daí que eu fiquei imaginando, né, a questão da inteligência artificial, né, tomando conta dessas várias plantinhas crescendo, atendendo às necessidades diferentes, né, de repente até com algo simulando uma mão lá que possa manipular essas espécies. Nossa, muito, muito interessante. Muito interessante. E leva a um outro problema, que é o trabalho não especializado, né, ele acaba ficando obsoleto. Porque se você tiver, né, um sistema de inteligência artificial, mãozinhas robóticas e tudo mais, você provavelmente não vai precisar de uma pessoa tentando tomar conta dessas plantas, né? Ainda mais uma pessoa que precisa parar para descansar, comer, beber água e por aí vai. Olha, é curiosíssimo. Eu também muito interessante. Eu não sabia que a inteligência artificial, eu pensava que era só robô, mas não é. Uhum. Abrange mais áreas assim. Tudo que é ligado ao algoritmo é controlado, né, é uma inteligência artificial. Eu não sabia disso. Sim, sim, bem interessante. Eu também sou ignorante nesse assunto, mas deu para perceber essa outra vertente, Leni, quando a Anne estava fazendo a apresentação dela. Que repara, aí a questão foi completamente distinta dessa última que a gente estava comentando, da sua. Ali a questão já foi mais uma análise de processo, tentando aprimorar produto, né, ver um melhor produto em termos de algumas perguntas que foram feitas, do tipo, como é que eu diminuo a pegada ecológica, né, desse material, como é que eu faço para otimizar propriedades, como é que o custo dele, né, qual vai ser a rota que vai levar um custo menor do que o custo do análogo feito de fonte petroquímica. Nossa, muito interessante. Professor, eu acredito que seja uma vertente que a gente pensa que consiga atingir apenas um alvo, mas é uma vertente que consegue atingir várias esferas.
Então, Sim. da mesma forma que consegue estar sendo utilizada no campo robótico, ela também consegue estar melhorando, aprimorando algumas embalagens, visando na sustentabilidade, visando no meio ambiente. Eu, Os particularmente, processos, né? Sim, são Aham. processos. Então, é uma vertente que talvez muitas pessoas não conheçam, como eu também não conhecia. E assim, eu acho, primeira coisa, né, principalmente agora no final dessa aula, nós todos, me incluo nisso, a gente deve ter falado muita besteira a respeito de inteligência artificial. Mas parte do pressuposto que, primeiro, né, como eu falei agora aqui, eu sou ignorante nesse assunto e vocês devem conhecer mais disso do que eu, porque vocês acabaram pesquisando. Legal. Mas o bacana é a gente começar a tatear nesse campo, entender que isso existe e que tem, assim, diferentes problemas sendo resolvidos com base nessa ferramenta de inteligência artificial. Muito legal isso, muito legal. Faz pensar numa série de coisas, né? E certamente, com o passar do tempo, isso vai ficar algo mais comum nas nossas vidas. A gente vai provavelmente tomar contato, inclusive profissional, né, de forma muito mais frequente com esse tipo de ferramenta. E acho que vai ser o nosso futuro. Maravilha. Não, embora as pessoas já pesquisem nisso, como a Anne falou, né, já aí o negócio da Braskem, eles lá desde 2001 já tentando resolver esse problema, mas para a gente é novidade. E a gente tem que ter isso em mente, tá? O conhecimento gerado pela humanidade é um negócio está crescendo de forma exponencial. É assombrosa a quantidade de informação e de conhecimento que a gente tem à nossa disposição. Então é impossível a gente ser especialista em tudo, não tem como. O cara que falar para vocês que é especialista em tudo, sei não, deve estar falando, deve saber falar muito bem de pescaria, né? Aquelas histórias inventadas de pescaria. Mas é algo, então, que vai ser cada vez mais frequente nas nossas vidas e certamente vai ficar cada vez mais fácil, né? Acredito que vai ficar cada vez mais acessível. Vamos ver como é que isso desdobra aí. Então, mais uma vez, o pessoal da inteligência artificial que por acaso assistir esse vídeo depois, perdoa a gente aí pela falta de conhecimento no campo, mas eu imagino que com o passar do tempo nesse curso a gente vai ver cada vez mais aplicações relacionadas ao uso dessa ferramenta, e isso vai ser cada vez mais interessante para a gente. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.